Gui tava fazendo uma série muito legal aqui, baseado em alguns livros, então é uma série de livros incríveis, muito bom, eu assisti alguns, não esses daqui, assisti alguns anteriores, mas eu pensei na gente começar por um outro caminho hoje, né? Pensando que essas questões acerca de conceitos do marxismo ganharam uma certa notoriedade nos últimos dias, né, na última semana, eu pensei da gente fazer o react do vídeo da senhora Rita Von Ranti falando sobre alienação, um conceito marxista, né? E aí uma curiosidade é que quando Dona Rita publicou esse vídeo aí, eu tava na casa dela, assistindo, vendo a gravação. Ou foi um outro, mas com certeza eu assisti algum. Nota 6 para essa FIC, com certeza. Então, vamos lá. Rita Von Ranti, especial Karl Marx 1, Alienação. Vamos lá. Especial de Karl Marx, menino, era de Aquário, sou pós-moderna, amiga da Tina. Magic, crystal revelations and the dawning of the nation. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é alienação. E com a licença da piada do início, que não é bem uma piada, mas eu não quero arrumar tretas chiques com as minhas amigas pós-modernas, hoje a gente começa a série de especial de tributo ao seu Carlinho, 5/5, aniversário do velho, e a gente está aqui numa espécie de homenagem, né, de agradecimento à obra do Marx e ao método de análise que ele propôs para que a gente não apenas interpretasse, mas mudasse a realidade. O marxismo é necessariamente uma doutrina revolucionária anticapitalista. Necessariamente. Tá bom? Eu queria dizer isso. Hoje a gente começa falando sobre um dos termos que é central para a obra marxiana. Vai estar tudo na descrição do vídeo, como de praxe, bli 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 blu blu blu. E eu vou usar aqui como... Gostei que eles botaram o galo e não um peru, né? Geralmente é o peru que faz. Né? Referência básica, Marx, uma introdução do Georges Grespin. Ai, 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 fora esse livro é uma putaria de bom. Esse livro é putaria de bom. Putaria. Ter aula com o Grespin foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Sério, puta merda. Acabou de ser lançado pela Boitempo, maravilhoso. O Grespin havia escrito algo parecido com isso uma vez para a Folha, numa coleção de primeiros passos, de introdução. E aí ele, depois de 16 anos do lançamento, revisita a obra, ele reescreveu o livro todo praticamente, e publicou agora pela Boitempo. Além do seu Raimundinho, meu preferido sempre, que eu vou usar hoje palavras-chave. Baita livro também. Sociedade, para mostrar para vocês que não existe significado assentado de palavra, né? O que existe é uma disputa pelos significados, pelos sentidos, pelos conteúdos sociais. Além disso, também vamos falar sobre a Lei da Madeira, né, do seu Carlinho, que foi publicado aqui no Brasil como Os Despossuídos. Vamos falar um pouquinho de a ideologia alemã e uma contribuição à crítica à economia política. Como kickstart, assim, início da nossa reflexão, eu peço que você olhe para a tela fixamente, não pisque. Alienação, o que vem na sua cabecinha? Alien, ET. Tô esperando para você pensar. Tudo bem. Agora, a gente vai... Cara, eu acho o trabalho do Gui simplesmente incrível, né? É muito legal esse aspecto teatralizante, assim, para trazer os conceitos. Eu acho que deixa o conteúdo muito rico, né? No ponto de vista tanto teórico, né? Porque eu acho que vai provocando uns insights, assim, vai provocando uma imersão, né? Eu acho imersão. Pô, galera falou alienação que vem na cabeça, me vem na cabeça Palmeiras. Tá bom, né? Flavinho do pneu, né? É isso que me vem. Shaolin matador de porco. Cara, esse meme é muito bom também, hein? Se eu não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Por exemplo, Shaolin matador de porco. Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin matador de porco? Flavinho do pneu. Não tem nem Flávio. Do pneu ainda, lá vou saber quem é. Nossa senhora. Mas é isso, prende muito a atenção, né? Fala muito bem, se expressa muito bem. Pô, fenomenal o trabalho. Eu não estou dizendo isso porque ele está atrás dessa cortina me ameaçando, tá bom? Não tem nada a ver com isso. Vai tentar desdobrar esse conceito. Tentar pensar o que significa num vocabulário comum, o que significou ao longo da história para cada pensador, e tentar, ao final, chegar no conceito marxista que é importante para que a gente interprete e mude a realidade.
Bom, seu Raimundinho nos diz o seguinte: o uso contemporâneo mais generalizado é derivado provavelmente de uma forma de psicologia, uma perda de conexão com os nossos próprios sentimentos e necessidades mais profundos. A gente já deve ter ouvido como ai, fulano é um alienado, uma alienada. e seria essa pessoa descolada da realidade, descolada de alguma coisa mais profunda, do seu eu, etc. Mas vale ler para vocês como o seu Raimundinho começa essa entrada no palavras-chave, né? Esse verbete começa da seguinte forma: alienação é hoje uma das palavras mais difíceis da língua. Além de seu uso corrente em contextos gerais, carrega significados específicos, porém controversos, em uma série de disciplinas que vão desde a teoria social e econômica à filosofia e à psicologia. Desde meados do século XX, sobretudo, passou das diferentes áreas desse leque para novos tipos de uso correntes, em que muitas vezes provoca confusão por causa da sobreposição e da incerteza em relação tanto aos vários significados específicos quanto aos significados mais gerais e antigos. Bom, esses significados mais gerais e antigos é essa trajetória epistemológica da palavra. Então, alienação entra na língua inglesa via francês e tem suas raízes no latim, em duas palavras que são alienare, que seria estranhar, tornar estranho, tornar outro, e alienos, que seria pertencer a outra pessoa, a outro lugar. A palavra alienígena vem daí, né? Pertencente a uma outra realidade. Se a gente tiver em mente esses dois sentidos, causar um estranhamento, transformar em outro, ou alguma coisa como pertencer a outro lugar, a gente vai buscando e se apoiando nessas ideias de significado. Acho que é até interessante porque essa ideia que a Rita tá trazendo, né, que o Gui tá trazendo, é uma ideia que me lembra muito o terceiro capítulo desse livro do Grespan, que fala justamente sobre como existem várias dimensões, né, do fetichismo e que como ele se aplica na naturalidade, né? Como o fetichismo é esse processo de naturalizar elementos materiais como dados historicamente, né? Isso é muito interessante. O Grespan tem uma elaboração muito, muito interessante sobre isso. É um livro que não é muito fácil assim, mas é um livro que vale a pena ler e ser relido. Ele é muito, muito bom, vale muito a pena. Eu acho que a alienação, ela dá bem esse sentimento, né? Essa ideia de pertencimento a um outro lugar, a uma outra dimensão, e tornar isso de forma mais natural possível, para que isso se torne, a partir dessa rotineirização, dessa criação de hábito, né? Desse processo de uma imposição cultural, isso passe como algo normal, né? Sempre foi assim, sempre será, e não se questiona quais são as bases materiais que levam essas categorias a essas condições. É muito interessante. Se a gente pensar cronologicamente, uma pessoa que falou sobre alienação, no seu sentido mais amplo, foi o Jean-Jacques Rousseau, né? Esse filósofo pré-romântico, iluminista, tarará, que falava sobre alienação como esse sentimento do ser humano privado da sua natureza humana, né? Eu detesto essa ideia de natureza humana, porque nós, seres humanos, somos seres biopsíquico-histórico-sociais. Então a ideia de natureza humana é perigosíssima, porque cai naquelas coisas que eu falei do vídeo Quem Defende a Criança Queer. Depois você vai lá e vê se não tiver visto. E aí... É exatamente essa perspectiva, né? Quando a gente pensa no processo de alienação do fetichismo, ele acaba desembocando nessa ideia de natureza nesse sentido restrito, né? De que é natural, de que é isso, né? Se é da natureza, não tem como ser contrário ao movimento da natureza. Aí o Rousseau, ele fala: Temos uma natureza, tarará, e a vida na sociedade nos aliena dessa natureza. Nós somos seres bons, sociais, piriri, e a vida na sociedade nos corrompe, tarará, lururu. Então, essa primeira ideia de alienação seria isso: a gente perder a natureza humana via processo civilizatório. Bom, não paramos por aí. Depois do Rousseau, eu vou pular pro Hegel, né? O seu Hegelzinho, tal, filósofo, idealista, alemão, o método dialético começa com ele, a dialética hegeliana, piriri pururu. Não teremos tempo de falar disso aqui, um dia eu falo, ou vocês podem fazer o curso do Heriberto. Eu já ia indicar!
Eu ia indicar, juro por... Cara, é sério. Esse curso do Eribaldo é uma assumidade. É muito bom. Muito bom. Mas muito bom mesmo. Baldo, no Classe Esquerda, né, que ele dá uma introdução ao pensamento do Hegel. O Hegel, ele é o filósofo que pega o bastão do Immanuel Kant. Então estamos ali na Alemanha, nesse período que a gente vai conhecer depois como o idealismo alemão, e aí temos esses dois grandes filósofos, o Immanuel Kant e a coisa mesmo do Hegel, que inclusive escreveu Fenomenologia do Espírito, dando um pau no Kant, mas nunca citou o nome do coitado praticamente. É isso, diz feito com classe, né? Cara, tem uma tirinha que é muito boa, que nem Deus conseguiu entender a fenomenologia do espírito. Em 1807, Hegel escreveu Fenomenologia do Espírito, o livro mais difícil de entender de todos os tempos. Os cabeçudinhos vão ejacular pelo córtex depois dessa. Ao concluir o livro, teve a audácia de se colocar acima do bem e do mal. Apenas 2 pessoas são capazes de entender esse livro, eu e Deus. Porra, muita marra, S2. Semanas depois, relendo o próprio livro, teve a maior ressaca filosófica da história. Não consigo entender uma frase dessa pitomba. E claro, Deus também não entendeu picas. Se ele perguntar sobre o livro, eu tô fudido. Ai, ai, eu nem lembro quando eu li isso aí, essa tirinha do Maron. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí essa tradição vai ser continuada via uma disputa, né? O seu Hegelzinho morre, Rochelle, faz ele morrendo. Obrigado. Seu Hegelzinho, mesma coisa do morre, né? Tava velho. A coisa do morre é bom demais. Ah, aquela coisa lá, a coisa do morreu, né? Do morre. Morreu. Tal. E tem uma disputa ideológica. Então vão ter os jovens hegelianos de esquerda, os novos hegelianos. Depois o Marx até escreve um livro Sagrada Família? chamado A Sagrada Família, né? Que é uma galera que falou, não, a gente que é da família do Hegel que leu Hegel direito, a gente que entende do velhinho. Vocês tudo não sabem do que estão falando. E o Marx, no começo da sua vida, né, estudou Hegel, foi aluno, piriri, pururu, e ele é um jovem hegeliano de esquerda, né? Ele também está disputando a obra hegeliana. Até um ponto de cisão, que é quando ele escreve Crítica à Filosofia do Direito do Hegel. Existem muitas coisas ali, a gente poderia falar muito sobre esse livro maravilhoso, mas o principal é que tanto o seu Carlinho, né, o Marx, quanto o seu Englinho, eles vão fazer uma crítica a essa ideologia alemã, tem até o livro Ideologia Alemã, de pensar, por exemplo, que as formas jurídicas seriam capazes de explicar a sociedade. E tanto Marx quanto Engels vão falar... Não, meus anjos, alto lá, né? A forma jurídica é uma cristalização de ideias de uma classe, né? A classe de juristas, que costuma ser muito próxima ou a classe dominante. Eu acho que é um ponto fundamental da crítica marxiana, né? A crítica que o Hegel faz em relação à perspectiva social ali, do que ele está vivendo na Prússia, né? É justamente de pensar o Estado como essa entidade que deve garantir os direitos de cidadania e o direito das pessoas, porque esse Estado detém o controle sobre a emissão da cidadania, né? Dos direitos fundamentais, qualquer coisa assim. O Marx, ele pega essa ideia e, a partir das observações, a partir do contato dele com Engels, em 2 episódios, né? Primeiro, na questão do escrito da situação da classe trabalhadora da Inglaterra, né, em que o Engels vai escrever um tratado incrível, é um livro excelente, que fala sobre a situação da classe trabalhadora inglesa, né, então é muito bom. O Engels mesmo, o pai dele era dono de uma fábrica de tecelagem da indústria têxtil britânica, e aí ele vai observar a condição de vida das pessoas. Esse contato vai ajudar o Marx a pegar o Hegel e virar do avesso, né? Virar de cabeça para baixo. É usar a dialética hegeliana a partir de uma perspectiva material. De entender que a história, ela é um processo de desenvolvimento dialético no sentido de que ela se supera a partir da própria negação. Então, por exemplo, o capitalismo vai acabar. Então ele vai dizer, o capitalismo... ele vai acabar, né? Mas ele não vai acabar por uma questão de uma ordem moral ou porque ele é bobo, feio e chato. Ele acaba porque o seu processo de acumulação, de valorização do capital, que é o princípio básico que garante a
a elevação da taxa de lucro através da exploração do trabalho depende fundamentalmente de um processo cada vez mais intenso da exploração da força de trabalho e, portanto, de um processo de empobrecimento do trabalhador e, portanto, um processo de diminuição do circuito de consumo, do circuito de compra das mercadorias, né? Enfim, de toda uma estrutura social que garante a viabilidade do capitalismo, né? Então, o Marx ele vai chegar à conclusão de que o capitalismo é, por si só, um sistema contraditório, em que essa contradição da valorização do capital acompanha a contradição da desvalorização da força de trabalho, que vai acabar levando a um processo de desemprego, de destruição da condição de vida, e vai acabar levando também a um processo de diminuição da taxa dos lucros, né? E aí esse processo de diminuição da taxa dos lucros faz com que o capitalismo entre em crises, né? Crises que são sistêmicas e periódicas, nunca são escapáveis, né? São sempre crises que Marx vai até dizer que é de entre 10 e 11 anos, com crises maiores ou menores, mas sempre com alguma crise em algum local. E aí, a partir do desenvolvimento dessa crise, a gente vai ter um processo não diria de reequilíbrio das forças, né? Mas um processo, uma tentativa de recuperação das estruturas econômicas que vão precarizar ainda mais a força de trabalho, vão precarizar a estrutura que a gente tem, como a gente vê no Brasil, por exemplo, né? Uma economia que cresce aos solavancos, como diria Maria da Conceição Tavares, uma economia que não distribui, em que a força de trabalho está cada vez mais precarizada, né? Então é sempre essa contradição, a valorização do capital a partir da desvalorização do trabalho, né? Para que dessa maneira o capital possa se valorizar a partir do acúmulo do mais valor que é extraído do trabalhador, né? Que é o ponto central. É o valor trabalho é retirado do trabalhador e esse valor trabalho ele é novamente depositado na própria valorização do capital. Não existe a possibilidade do capitalismo ser estável? Não existe. Ele pode ter momentos de estabilidade, mas ele não é estável. O máximo que a gente vê dentro dessa lógica que o Keynes vai elaborar é que as crises são elas são sistêmicas, né? Elas são cíclicas, mas que seria possível a partir do Estado, né? A partir do uso jurídico, do uso econômico, do uso político do Estado, em fazer com que haja um reequilíbrio dessas forças, né? Mas não, né? Ele leva inerentemente à crise e leva inerentemente a um processo de precarização e de destruição da vida no geral, né? Enfim, vou continuar. Então, as formas do direito são formas burguesas, né? As formas que eram entendidas na época como da lei, tarará, são propositoras e mantenedoras de um Estado burguês. O Engels vai falar muito sobre isso em Socialismo Jurídico, que ele vai falar, não existe socialismo jurídico, gente, porque o direito é de uma classe. Né? Nenhum direito contesta o direito à propriedade privada. Perante a lei todos os homens são iguais. Sei. E aí para alguns crimes tem fiança. E se você não pode pagar a fiança, você vai preso. Agora se você pode, você não vai. Olha como a lei é igual para todo mundo, não faz distinção. Você tem que pagar por um advogado, senão o Estado te fornece um, que pode ser bom ou pode ser bem ruim. Né? E quem te julga também... o Estado não faz distinção nenhuma. Põe o Sérgio Moro na tela. Ó como não faz, né? Aí, ainda bem que o Thiago tá aí interpretando, porque ele pôde bloquear a boquinha CD Player Rádio Corsa 98 do Sérgio Moro. Maravilhoso. E essa distinção é a mesma coisa do negócio, né? Então, seu Carlinho vai falar disso, seu Englinho vai falar disso, e de que é mentira, né? Todos os homens nascem igual perante a lei, uma patota. Não é nada disso, uma estaleca. Aí, moçadinha, qual que é a ideia? E é interessante, só para completar o que o Gui tá falando, como o direito burguês garante a inviolabilidade... Caralho, agora eu gastei o português, hein? Inviolabilidade da propriedade privada. É isso, todos nós somos proprietários, né? Essa é a ideia central do direito burguês. Nós somos todos juridicamente iguais perante a lei, o que, portanto, nos coloca numa condição de igualdade perante o sistema judiciário, perante todo o esquema social, né? Mas a Constituição, a lei, defende a propriedade, necessariamente a propriedade e, sobretudo, a garantia da propriedade privada, né? Eu acho que esse é o ponto central. A ideia do Hegel, né? Fiz um preâmbulo histórico pequeno. Qual que é a ideia do Hegel de alienação? Vou aqui no Grespanzinho, inclusive se quiser me ligar. Formulado por Hegel, o termo designava o momento em que o espírito se faz outro, distinto de si mesmo, alheio à sua forma inicial, criando uma realidade objetiva na qual se reconhecerá.
Então, alienação para Hegel seria esse momento no qual o espírito humano, né, deixa de se reconhecer. Nesse estranhamento, lembra do latim? Nesse estranhamento ele parte para a realidade para criar uma nova forma com a qual ele se reconhecerá. E aí o seu Carlinho, o seu Englinho vão falar assim, Sei, aham. e se você é preto, pobre, do periférico, essa realização nunca acontece, né? Essa nova forma de vida que você cria para reconhecer a mudança dos seus... Tá entendendo? Por que chama materialismo histórico-dialético e não apenas dialética? E existe uma crítica desse idealismo hegeliano. Pós-Hegel, a gente vai tentar dar um pulo para o conceito de alienação do Feuerbach. Já falei do Feuerbach aqui no canal, nesse vídeo que aparece em algum desses lados que eu nunca sei, que é Foco, Força, Fé e Feuerbach. Caralho, que título genial! Né? Que eu faço ali uma citaçãozinha dele. E o Feuerbach é um desses jovens, na época, que disputa o legado hegeliano. Para ele, a ideia de alienação está intimamente ligada com uma ideia primeira que tem a ver com Deus. Em algumas culturas, né, aqui nas culturas ocidentais quase todas, alienado é alguém que está alheio a Deus, a partícula divina, ao fragmento divino, piriri pururu. Feuerbach, ele faz uma reversão dessa ideia. E ele fala que a alienação é um processo no qual os humanos que criam seus deuses, né, imaginam seus deuses, esquecem disso e começam a se pensar como criados por ele. Então, os seres humanos criam seus deuses, cada lugar, cada tempo histórico inventa um deusinho, e aí eles esquecem disso e começam a imaginar que os deusinhos que eles criaram eles. Essa ideia está no A Essência do Cristianismo, esse livrinho que está aqui na tela. Aí, beleza, saímos aqui do Feuerbach, cronologicamente a gente já chegaria na coisa mesmo do Carlinho. Vou pular, porque né, a gente deixa o melhor para o final, e eu vou enfiar aqui o Freud, que é outra pessoa que falou também sobre alienação. Então, chegando aqui no Freud, a gente já dá uma recapitulada básica. Então, estamos falando que alienação tem vários sentidos, que é um termo em disputa, que quando a gente lê teoria, muitas vezes as palavras que a gente usa recorrente têm outros significados, que quando a gente lê teoria, a gente tem que ter em mente que tem um debate acontecendo, um autor do seu tempo escreve para o seu tempo, rebatendo teorias, discutindo com teorias do seu tempo. Então, eu estou tentando articular isso aqui. E também, menina, assiste os outros vídeos do canal que eu tô, né, é sempre N mais um aqui. Alguma coisa que eu já falei e alguma coisinha nova. É interessante essa perspectiva de revisitar, de revisitar os conceitos, de revisitar esse campo de estudo, né, e como isso é importante para que a gente possa oxigenar a nossa cabeça, né, e a gente consiga sempre manter em vista quais que são os conceitos que cabem em cada um desses contextos, né, eu acho que isso é muito importante. E aí fazer o olhar, né, e ter o olhar analítico a partir daquele conceito que a gente entenda que está alinhado a um determinado projeto político, qualquer coisa assim, né, que é, por exemplo, o caso de alienação do Marx. A ideia de alienação seria esse ser que está estranhado de uma pulsão primordial, uma pulsão de vida, de sexo, de libido, de desejo. E esse ser estranhado da sua pulsão seria um ser alienado. O conceito freudiano, ele está de alguma forma ligado, né? Todos esses autores, eles estão de alguma forma falando sobre um campo, né? Em linhas distintas. Um campo de estranhamento, um campo de afastamento, desde o Rousseau até o Freud. Mas como é que é a coisa do seu Carlinho, gente? É aí que a gente muda um pouco de perspectiva. E eu já falei disso aqui em 2 vídeos. Hoje é específico sobre isso. Eu dou uma pincelada em o futuro do trabalho e o trabalho de novo. Né? Esses 2 vídeos eu falo um pouco sobre a dupla alienação do ser, parará pururu. Então aqui, seu Carlinho, ele vai pensar como a lógica do trabalho. E a modernidade, né, esse período que começa ali no século XV, né, 1400 e qualquer coisa, a modernidade, ela projeta uma ruptura na sociedade inglesa, né? Sou professora de literatura inglesa, por isso que eu dou os exemplos de lá. Na sociedade inglesa, existe um processo de cercamento de terras comunais. Então, as camponesadas, tudo, nós, as pobres, a gente... Eba, vamos lá no bosque, nananã. Caça uma pombinha, vai ter churrasco lá no meu barraco, cola lá. Então, tinha terras comunais, que era de todo mundo, né? Inclusive, fazíamos muita festa, né? Eu fui acusada de bruxaria,
né? Silvia Federici estava lá comigo, ela sabe como que eu me safava, fugia de país. Então, as terras comunais vão sendo cercadas. Então, a partir de agora, o bosque é de um nobre safado, o rio é de um nobre safado. Então, esse processo de cercamento vai propondo uma novidade na história dessa civilização europeia biriri-bururu. A distinção de propriedade privada e propriedade pessoal. Então, vamos lá, glossário marxista. Propriedade privada, meus amores, é propriedade privada dos meios de produção. Quando a gente fala que tem que acabar, ninguém vai pegar seu livro, seu celular, seu Celtinha, seu Uno. Propriedade privada é deter um meio de produção que produz coisas, ferramentas, mercadorias, tarará. Então, ninguém poderia ser dono de uma fábrica, de uma empresa, de um rio, de uma escola, de uma fazenda. Essas coisas teriam que ser do grupo que trabalha nelas, né? Ultimamente do Estado. Nesse sentido, pensar que são sempre elementos, objetos, estruturas que a partir da intervenção do trabalho, né, do trabalho humano, da criação, portanto, de valor, né, porque a única coisa que cria valor é o trabalho, né, é o trabalho empenhado no processo de construção, de intelectualidade, de, sei lá, de qualquer coisa, que vai garantir a existência e a valorização daquele objeto, né, daquele item. Todos são iguais perante a lei do mercado. E aí, né, só para poder finalizar o raciocínio, antes, o que acontece é que esse processo de fetichização, né, social vem justamente a partir da perspectiva de que todos os sujeitos são iguais perante a lei, né, e que, portanto, existe uma dimensão que não é uma dimensão material, né, uma dimensão que está dada pela realidade. Então a lei é a lei foi estabelecida, a lei, ela existe para poder proteger os proprietários da propriedade privada, né? Inclusive você pode ser um proprietário, porque você é igual juridicamente aos outros proprietários, né? Que não era o que acontecia, por exemplo, na Idade Média, que não existia essa equiparação jurídica, né? Existia essa compreensão da ideia de diferentes setores sociais comporem diferentes grupos de cidadania, né? Diferentes classes de cidadania, diferentes categorias cidadãs, enfim. Mercado, a lei do consumo. Tá bom, né? Por isso que você usa Monange e teu chefe safado usa Vitória C, né? Nem sei o que ele usa, gente. Não sou burguesa safada, mas deve ter um hidratante de 7.000 conto. Essa é a coisa que eu tô tentando fazer vocês entenderem. O processo de alienação marxista, ele vai pela teoria do conflito, né? Pela teoria da luta de classe, pela teoria da exploração, de que existe uma classe desprovida da sua inteligência, de que ela que produziu tudo. Uma classe que vai ser ludibriada, enganada, sobreposta por um véu ideológico, para que não se perceba na sua produção. A especificação da mão de obra, né, e da linha de trabalho, você não produz mais a coisa, você só aperta o parafuso. Também é um aditivo nessa lógica de você olhar o carro pronto e falar: Fui eu que fiz? Ou será que eu só apertei um parafuso? né, mas sem o parafuso não tem carro. A ideia central aqui é: e quanto mais o processo de trabalho ele vai se especializando, quanto mais o sujeito vai perdendo o controle sobre o seu trabalho e ele tem que se colocar como operador da máquina para que esse trabalho seja realizado, mais ele vai se alienando, né? Mais ele vai se distanciando desse processo. Aliás, tem até uma citação que eu achei muito interessante, é uma definição que o Grespan coloca de ideologia, eu achei muito boa. Essas consequências do fetichismo capitalista correspondem ao que Marx e Engels chamaram de ideologia em 1845 e 1847. Ideologia, em primeiro lugar, refere-se à invenção de ideias que tomam a parte pelo todo, ideias que, por exemplo, generalizam a perspectiva de uma classe para todas as demais classes da sociedade. Então é a gente, por exemplo, pegar a exceção, né, do funcionamento da sociedade, de uma situação material, e aí, a partir dessa exceção, tentar redimensionar esse caso para toda a realidade social, né? Então, por exemplo, o que o Primo Rico faz é isso, pura ideologia. E continua. Em segundo lugar, designa o processo de inversão dos fenômenos sociais que vê os meios como os fins, como no caso em que o objetivo de lucrar é obscurecido pela alegação de que a finalidade do capitalismo é atender a necessidades sociais, né? Então não é baseado num processo de exploração. O que os capitalistas dizem sobre a lucratividade é que ela é um processo que vem justamente da natureza do sistema, que é o atendimento a necessidades sociais.
mas sem levar em consideração que a única coisa que pode levar ao atendimento das necessidades sociais é justamente o processo empenhado de trabalho envolvido naquilo, né? Em terceiro lugar, corresponde à fantasia intelectual de que existe um movimento puro das ideias, que gerariam umas às outras, sem relação com as condições da vida material efetiva. Boa demais essa definição de ideologia do Grespan, hein? Grespan escreveu o livro Marx, Uma Introdução. Muito bom. Via essa modernidade, a era moderna, a gente tem esse novo processo, essa nova coisa acontecendo e esse mal-estar social de uma classe que passa a se pensar como consumidora, como compra e não como produtora de tudo. Fecha o olho. Gente, pelo amor de Deus, respeita meus cabelos brancos. Eu tô vendo que tem gente de olho aberto. Bora fechar o olho. E aí, esfaquear vocês é 1, 2. Fecha o olho. Você não tá vendo nada, né? Tá tudo preto. Beleza. Isso é o que existe sem a classe trabalhadora. Pode abrir. Sem a classe, não tem mundo, né? Ai, pandemia, né? Temos que salvar a economia, vai tudo falir. Porque a classe trabalhadora vai ficar em casa. E se a classe trabalhadora não trabalha, os burguês safados não têm o que circular, né? Se a classe trabalhadora não produz o mundo material, os burguês safados não têm quem chupinhar. O conceito de alienação é central para a obra marxista porque é a alienação do ser, da sua função de produtor, que possibilita essa estrutura, né? Que possibilita a não revolta dessa estrutura. Então vou ler um fragmento para vocês da coisa mesmo do seu Jorge Grespan. Estou na página 25, esse é o capítulo 1. São 6 capítulos de conceitos que o Marx trabalha. Então esse primeiro é a alienação. Para Marx, embora a alienação diga respeito não aos problemas religiosos, né, do Feuerbach, e sim à situação social do mundo capitalista, ela conserva a forma de autonomização da inversão. Privado da propriedade dos meios de produção. A autonomização da inversão significa que esse processo de inversão da compreensão do sujeito como sujeito, né, quando ele é alienado desse processo, é um processo que se torna autônomo. Portanto, né, é uma alienação que, a partir da alienação do trabalho, ganha uma dimensão de automaticidade. O indivíduo não se reconhece mais plenamente no produto do seu trabalho e tem acesso a ele apenas mais tarde ao comprá-lo no mercado. Ou seja, em vez de se apropriar de imediato do produto resultante do ato do seu trabalho, o trabalhador precisa comprar no mercado aquilo que, muitas vezes, ele mesmo produziu para o seu empregador. A apropriação só acontece por meio da mediação do mercado, que aparece como a instância central da economia. O produtor não se reconhece no produto, não se reconhece como produtor e afirma-se socialmente como comprador e consumidor. Bom, também tem naquela nossa linha histórica, o Durkheim, né, o francesinho e tal. Não gosto dele não, só tenho os livros aqui em casa e tal, e estudo, porque enfim, tem que... E o Durkheim, ele tem o conceito de anomia, né? Mas a gente não vai trabalhar esse conceito não, porque eu acho que confunde, né? O vídeo vai ficar a epopeia de Rita Von Hunt pela palavra alienação. E o intuito aqui é tentar fazer um vídeo curto que possa te dar esses primeiros passos, né? Falar, olha meus anjos, tudo bem, eu sempre falo disso aqui, mas ó, vamos fazer um vídeo específico para tratar o tema? Então eu espero que vocês tenham entendido, em especial saber que o importante não é entender, é entender e, a partir do entendimento, poder mudar. O que faz diretamente o link, por exemplo, com o último vídeo do Jones, né? O Socialismo Cresce. Eu assisti 3/4 do vídeo, não cheguei a terminar. Mas que eu reitero, e que ele tem razão, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não transformar um meme numa palavra de ordem do movimento, tá ligado? Que é isso, o socialismo cresce. Aonde? Na internet? Não. Né? O socialismo é uma doutrina, uma teoria de ação prática, de ação social prática. Então, não adianta a gente falar que o socialismo cresce se a gente não está envolvido na alteração prática da realidade. Então, não é só compartilhar coisinha, né? Arrumar briga nos comentários do YouTube. Eu tô vendo, eu vejo o que todos vocês fazem. Estamos de olho. Mas aqui não é fazer esse processo, né, de brigar nos comentários, de ficar botando
ficar refutando as pessoas no meio da rua. Pô, bacana, legal, massa, importante, fundamental. A gente precisa de militância prática. A gente precisa de militância prática. A gente precisa de militância na prática. A gente precisa de militância no movimento sindical, a gente precisa de militância no movimento estudantil, a gente precisa de militância no movimento estudantil universitário, no movimento estudantil secundarista, no movimento negro, no movimento feminista, no movimento LGBT, no Partido Comunista. A gente precisa de militância organizada nas estruturas políticas reais. O que faz a militância prática? Muita coisa. Faz ações de panfletagem, se reúne para pensar organizações, para pensar projetos, para debater sobre a conjuntura. São bastante coisas que tem para fazer, viu? Bastante coisas. No caso do PCB, você pode entrar em contato com as organizações, né, com o partido através das redes sociais. Lá eles vão poder te instruir da forma como você pode se organizar. E aí tem um processo de recrutamento que acontece a partir disso. Né? E não existe comunista fora desse processo. Não existe. Você pode ser simpático, um fã, né? Mas comunista não se faz só na internet. Não existe comunista de internet. Não existe. Não existe. O comunista é alguém que está compromissado com a alteração radical da realidade. E para alterar a realidade eu tenho que estar inserido na realidade. Tá? O socialismo só vai realmente crescer quando a gente conseguir se inserir nessas perspectivas, nessas dinâmicas, tá? É isso aí. O que acontece se todo mundo que está alienado se percebe como produtor do mundo? Né? Se o mundo é injusto, ele foi produzido. O seu Carlinho tem a frase: se o ser humano é feito por suas circunstâncias, teremos de formar suas circunstâncias humanamente. Se o mundo é um lixão, a gente tem que trabalhar sobre ele para que ele deixe de ser. Né? E quem produz o mundo? A classe trabalhadora, meus. Tem gente falando, o PCB é difícil de entrar, tô há 4 meses nessa. Sim, porque o partido que está organizado, né, sobre a base marxista-leninista, as pessoas têm que ter não um conhecimento do marxismo, né, aprofundado, nem nada disso, mas é um processo de recrutamento que envolve a leitura das teses, né, que envolve a compreensão de é isso mesmo, né, trocar uma ideia em relação a isso, né? Então, isso precisa ser criado, isso precisa ser construído. Falaram, moro no interior do Pará. Entre em contato com o PCB do Pará. Eles estão fazendo um trabalho de base magnífico, fantástico. E é isso, né? E eventualmente, né, acho que a gente vai lidar com eventuais atrasos, com coisas assim, com demora, porque o volume de pessoas que ainda existe é um volume muito grande, né? Mas isso também é uma questão para ser debatida e para ser colocada, né? O quanto conforme a gente quer avançar no nosso processo de mobilização material, a gente precisa também debater essas questões. O Minervino é um movimento negro dentro do PCB? Sim, exatamente. É um movimento negro dentro do PCB. PCO é válido hoje em dia? Não. PCO é um partido reacionário de esquerda, né? Não eu gosto muito de pensar na ideia de que comunismo é teoria, mas também é trabalho. É sobretudo trabalho. É sobretudo ação, né? É sobretudo ação guiada por perspectivas revolucionárias, por uma teoria revolucionária, mas é trabalho, né? É ação, é movimento, né? É entender que cada ação de militância pequenininha, por menor que seja, faz uma diferença brutal, tá? Para entrar no Minervino precisa se organizar no PCB primeiro? Não precisa, tá bom? Mas é isso aí, vamos que vamos. Sancho. E se a gente decide que não vai mais levar desaforo para casa, não vai mais tolerar abuso, mando e desmando, acontece um negócio lindo chamado revolução. É isso, mas também não é. É importante que vocês saibam que hoje, arrastada da cama, triste, sofrega, eu tô gravando esse vídeo porque eu acredito que o artista deve trabalhar nesse tempo, acredito que o educador deve... Mas eu tô destruída. O Brasil passou de 415 mil pessoas assassinadas. Por que eu digo assassinadas? Porque a CPI da Covid está mostrando que o Bolsonaro, o ministro da Saúde e o governador do Amazonas decidiram usar Manaus como experiência para a imunidade de rebanho, né? Falta cilindro de oxigênio, o Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência dessa doença, para a qual já existe vacina,
doou mais de 1 milhão em cilindro durante a crise. E o governo fez o quê? Por isso que eu falo assassinados. Caralho, velho, isso foi sinistro, mano. Nossa, isso foi sinistro. Nossa, os bagulho de Manaus dá até um arrepio. Eu estou dilacerada, destruída. E em um sinal, o Paulo Gustavo é amigo de todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu amo. Não conhecia o Paulo Gustavo. Mas todo mundo que eu tenho de amigo, de amiga, teve ele em algum momento como amigo, como amor da vida. E eu estou dilacerada. E tem liderança nacional do PT tirando foto com o Eduardo Pazuello, falando de diálogo, né? Falando de ponte, que é aquele lá, Washington Quaquá. Enfim, né? Aquela pessoa. É isso, né? Tem gente que acha que o governo do PT está em disputa. Tem gente que acha que está em disputa. Ministério da Educação não querendo revogar, né? O próprio Lula falou que não vai revogar. Arcabouço fiscal. Tá em disputa sim. Confia, tá em disputa sim. Confia. Ironia. Tá? Dilacerada. Eu encerro o vídeo de hoje com essa fala da Regina Casé sobre o Paulo Gustavo e o que a gente está vivendo. Eu vejo vocês na semana que vem e até lá. Eu não acho que é só a tristeza. Tem também uma violência que não é só contra nós que estamos perto dele, amigos e amores. Uma violência contra tudo que a gente tem de melhor, tudo que o Brasil tem de melhor. Nossa, até arrepia, meu Deus. É simbólico ele partir nesse momento. O Paulo Gustavo simboliza o quê? O trabalho honesto, a prosperidade pelo trabalho honesto. Ele simboliza teatros lotados, cinemas abarrotados. Ele simboliza a bondade, a generosidade. O Brasil acha que perdeu um comediante? O Brasil acha que perdeu um ator sensacional? Não. O Brasil perdeu muito mais do que isso. O Brasil perdeu a alegria, a honestidade, a generosidade, a prosperidade de um povo bom. É isso que o Paulo significa. Foda, hein? Pesado. Necessário.